Provavelmente a maioria das pessoas conhece a história da tartaruga e do coelho, na qual o coelho riu da tartaruga por causa de sua lentidão. Mas, para sua surpresa, a tartaruga desafiou o coelho para uma corrida. Inicialmente, o coelho pensou que a tartaruga estava brincando, mas não estava. Então aceitou o desafio. Como todos esperavam, não demorou muito para que o coelho estivesse bem à frente na corrida. Excesso de confiança, ele decidiu parar no meio do caminho e tirar uma soneca, acreditando que mesmo quando a tartaruga passasse por ele, ele venceria facilmente. Mas quando o coelho acordou de seu sono, ele percebeu que havia dormido muito mais do que o planejado. Em pânico, ele correu para a linha de chegada, onde descobriu que a tartaruga já havia vencido. A sabedoria convencional por trás dessa história é que nunca se deve subestimar um oponente mais fraco, e que o excesso de confiança pode levar à queda de alguém. Mas há mais nesta história. O coelho contava com suas características inatas, principalmente sua velocidade, mantendo uma atitude de arrogância. A tartaruga, entretanto, tendo todas as probabilidades contra ela, não contava com talentos e habilidades naturais. Ele incorpora persistência, disciplina, esforço e determinação. Claro, se o coelho não tivesse adormecido, a tartaruga provavelmente não teria chance contra ele. Então, o exemplo mostra o choque de dois extremos, mas nos lembra que o sucesso não depende apenas das vantagens inerentes de cada um, mas também pode ser alcançado por meio da persistência e da melhoria contínua. O coelho representava uma mentalidade fixa, pensando que, como os coelhos são rápidos e as tartarugas lentas, a tartaruga não poderia vencer. A tartaruga, embora suas chances fossem pequenas, tinha uma mentalidade de crescimento, contando com esforço e atitude, tentando algo desafiador apesar da enorme probabilidade de fracasso. E no final das contas, a tartaruga não apenas venceu a corrida, ela fez algo inesperado. O mindset de crescimento permitiu que a tartaruga fizesse algo que nunca teria feito se tivesse um mindset fixo. A tartaruga estava disposta a falhar, mas tentou mesmo assim. Ela abraçou o fracasso, que era quase inevitável. Mas isso não a impediu de aceitar o desafio. O único fato dessa criatura ter terminado uma corrida é uma tremenda conquista por si só, na qual ela se esforçou além de suas capacidades inatas. Este vídeo explora o crescimento e as mentalidades fixas, e porque você provavelmente pode fazer mais do que pensa. Se você for novo por aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo de valor que estou preparando para você. Agora, imagine uma pessoa com inteligência acima da média e uma inclinação natural para muitas habilidades, do atletismo à criatividade e à compreensão de ideias complexas. Seu sucesso sem esforço, muitas vezes experimentado, a fez acreditar que seus talentos por si só garantiriam seu sucesso. Então, ao contrário de muitas pessoas menos dotadas, ela não trabalhou para melhorar a si mesma, mas se concentrou mais em provar seu brilhantismo inato. Com o tempo, ela se tornou complacente. Ela resistia ao feedback e se sentia muito arrogante para se envolver em algo como crescimento pessoal. Sua atitude acabou atrapalhando seu sucesso, e ver pessoas menos naturalmente talentosas alcançando mais do que ela a deixou ressentida e amarga. Esse indivíduo representa a mentalidade fixa, ao contrário de uma mentalidade de crescimento. Está consertado porque ela acredita que seus talentos são suficientes para progredir na vida e que não precisa melhorar por causa deles. Ela também não conseguia conceber que pessoas menos talentosas pudessem se tornar mais bem-sucedidas e habilidosas simplesmente por meio de esforço e trabalho árduo. Podemos encontrar a dicotomia do mindset de crescimento e mindset fixo em um livro escrito pela psicóloga Carol Dweck, chamado Mindset. Dweck inventou o conceito de mentalidade fixa e de crescimento e descreveu como esta última nos impede de alcançar coisas que realmente estão ao nosso alcance. Pessoas com uma mentalidade fixa confiam em seus talentos e características inatas e experimentam uma resistência interna para desenvolver novos recursos
ou habilidades que ainda não possuem, ou para as quais carecem de um talento natural. Na verdade, as pessoas de mindset fixo esperam que a habilidade apareça por conta própria, antes que ocorra qualquer aprendizado. Afinal, se você tem, você tem, e se não tem, não tem. Em seu livro, Dweck distingue alunos com mentalidade fixa e de crescimento, com base em como eles abordam tarefas específicas. Ela observou que os alunos com mindset fixo só se interessavam por uma determinada atividade quando a faziam bem na hora. Mas quando eles encontraram dificuldades, seu interesse e prazer diminuíram. De acordo com Dweck, as pessoas com mindset fixo não estão interessadas em crescimento e desenvolvimento pessoal quando enfrentam desafios. Eles estão interessados na confirmação de seus talentos inatos, seja inteligência, beleza física, habilidades ou qualquer outra coisa que os distinga dos outros. Eles aceitam desafios não para aprender e crescer, mas para mostrar ao mundo e a si mesmos como são bons. Podemos ver isso com o coelho, que não trata o desafio como um meio de crescimento pessoal, pois não se esforça para melhorar e até tira uma soneca no meio do caminho. Quando as pessoas de mindset fixo optam pelo sucesso em detrimento do crescimento, o que elas realmente estão tentando provar? Que elas são especiais, superiores mesmo. Quando perguntamos a elas, quando você se sente inteligente? Muitas delas falaram sobre momentos em que se sentiram uma pessoa especial, alguém que era diferente e melhor do que as outras pessoas. Uma mentalidade fixa reluta em mudar. As pessoas com tais atitudes evitam desafios e acreditam que seu potencial é predeterminado. E, portanto, não valorizam muito o poder de mudança e autoaperfeiçoamento. Aqueles sem talentos não podem desenvolvê-los. Para elas, não adianta tentar o que a tartaruga fez porque, em primeiro lugar, as tartarugas não foram feitas para corridas e, em segundo lugar, as chances de ganhar são quase nulas. E, ao desafiar um coelho para uma corrida, a tartaruga fará papel de boba, fora de si. Então, por que se incomodar? Os pensamentos associados a uma mentalidade fixa são: não posso fazer isso, desisto, é tão difícil, eu não posso fazer melhor do que isso, eu sou muito bom nisso, nunca serei tão inteligente quanto ela. Isso simplesmente não combina comigo. A mentalidade de crescimento pressupõe que podemos desenvolver talentos e habilidades por meio de dedicação, prática e melhoria contínua. Eles não são fixos. Desafios e contratempos não devem ser temidos, mas vistos como oportunidades de crescimento e aprendizado. Por isso, as pessoas com uma mentalidade de crescimento aceitam os desafios, pois os veem como formas de desenvolvimento pessoal. Portanto, elas abraçam o fracasso. Elas não o encaram como um ataque ao ego, mas simplesmente como um trampolim para o sucesso. Elas também recebem feedback e críticas, pois essas mensagens podem ajudá-las a crescer, ao contrário daquelas com uma mentalidade fixa, que os veem como uma ameaça ao seu ego. Enquanto o sucesso de outras pessoas ameaça uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento é inspirada por ele. Dweck observou que as pessoas com mindset de crescimento geralmente se saem melhor do que as de mindset fixo, porque as pessoas dispostas e entusiasmadas para aprender não permitem que noções preconcebidas sobre si mesmas e suas capacidades as impeçam. Enquanto aquelas com mentalidade fixa acreditam que suas trajetórias na vida são fixas, com base em sua natureza inerente, aqueles com mentalidade de crescimento acreditam que, porque podem se desenvolver, podem impactar significativamente seu futuro. Por meio de trabalho árduo e determinação, elas se esforçam além de suas capacidades, alcançando objetivos que antes estavam fora de alcance. As pessoas com mentalidade de crescimento não buscam apenas desafios, elas prosperam nele. Quanto maior o desafio, mais eles se alongam. E em nenhum lugar isso pode ser visto com mais clareza do que no mundo dos esportes. Você pode apenas observar as pessoas se alongando e crescendo. Durante sua palestra no Google, Dweck abordou especificamente o caso da inteligência. Geralmente assumimos que a inteligência é uma característica fixa. A altura da inteligência de uma pessoa é normalmente medida na infância na escola.
E com base nessa medida, os professores tendem a determinar o caminho futuro da criança. Mas as evidências mostram que, embora existam diferenças individuais no intelecto, a inteligência pode ser desenvolvida por meio da prática, treinamento e métodos. Nem sempre as pessoas que começam como as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. As pessoas com mindset de crescimento focam no desafio em vez do resultado. Elas acreditam que o desenvolvimento pessoal e a superação de seus limites é mais importante do que o sucesso, ou manter a aparência de, digamos, um aluno inteligente ou um artista talentoso. O slogan "Fique na sua faixa" não faz sentido para elas, pois não têm medo de mudar de faixa ou mesmo de pegar a saída mais próxima, mesmo que isso não os leve a um destino específico. O mindset de crescimento permite que as pessoas valorizem o que estão fazendo, independentemente do resultado. Elas estão lidando com problemas, traçando novos rumos, trabalhando em questões importantes. Talvez elas não tenham encontrado a cura para o câncer, mas a busca foi profundamente significativa. Assim, alguém com uma mentalidade de crescimento abraça tanto os desafios quanto o fracasso, acredita que habilidades e atributos podem ser desenvolvidos e não joga a toalha facilmente. Esse indivíduo também é mais resiliente do que alguém com uma mentalidade fixa, por causa de sua confiança no processo e crença de que a prática e o esforço acabarão por levar ao progresso. Os pensamentos associados a uma mentalidade de crescimento são: ainda não consigo fazer isso, mas como posso melhorar? Estou tentando uma abordagem diferente. Isso exigirá tempo e esforço. Vou continuar me aprimorando. Estou no caminho certo. Como ela fez isso? Como posso desenvolver essa habilidade? Por que muitas pessoas preferem evitar desafios e estagnar em vez de aceitar desafios que possam levar ao crescimento pessoal? Por que alguém se oporia tanto à crítica, mesmo que a chave para a melhoria pudesse estar escondida dentro dela? Parece que o ego das pessoas desempenha um papel significativo aqui. Um dos problemas com uma mentalidade fixa é a falta de vontade de falhar. Mas se você se recusa a ser tolo, aprender algo novo é impossível. Porque para aprender algo novo, você terá que começar nos níveis de iniciante. Você tem que ser um tolo pelo menos por um tempo, antes de se dirigir para a maestria. Mas para alguém de mindset fixo, o sucesso é o elemento mais importante de qualquer atividade. Qual é o ponto sem ele? Dweck argumenta que no mindset fixo, falhar ou não ser o melhor significa que tudo foi desperdiçado. Claramente, as pessoas com mindset de crescimento prosperam quando estão se expandindo. Quando as pessoas de mindset fixo prosperam, quando as coisas estão seguras ao seu alcance. Se as coisas ficam muito desafiadoras, quando não estão se sentindo inteligentes ou talentosos, eles perdem o interesse. Uma mentalidade fixa significa clareza, estabilidade, consistência e a segurança de manter o estado das coisas. A mudança pode ser assustadora. Significa que abrimos um território novo e desconhecido, no qual podemos não ter certeza se podemos confiar em nosso conjunto de habilidades atual. O desconhecido desafiará uma autoimagem de superioridade. Não seremos tão espertos e inteligentes em áreas nas quais não somos especialistas e, portanto, um filósofo genial será um tolo como um trabalhador da construção civil, especialmente se estivermos apegados a uma certa autoimagem que nos diz que somos os melhores. Então, ir a lugares onde não somos habilidosos pode ser uma perspectiva assustadora e desconfortável. Assim, muitas pessoas preferem ficar onde estão, seguras e protegidas, congruentes com a forma como se veem. A mentalidade de crescimento pode nos ajudar a superar nossas crenças limitantes e fazer um inventário realista de nossas possibilidades de crescimento pessoal. No geral, isso é positivo, principalmente porque a maioria das pessoas provavelmente tende a subestimar o valor e a eficácia do trabalho árduo. Em muitos casos, habilidades e atributos podem ser desenvolvidos através do esforço. Além disso, a mentalidade de crescimento não é apenas para pessoas hiperambiciosas.
também pode beneficiar aqueles que desejam superar medos e outros impedimentos. Ter uma mentalidade fixa, no entanto, nos impede de fazer tudo isso. Mas, na minha opinião, abraçar o conceito de mindset de crescimento também pode representar algumas ameaças, o que não desvaloriza a ideia de mindset de crescimento em si, mas sim a forma como as pessoas o aplicam. Podemos, por exemplo, cair na armadilha de superestimar nossas habilidades. Embora possamos nos estender além dos limites de nossas capacidades inatas, provavelmente também há um limite. Com toda a probabilidade, um homem de 40 anos sem experiência ou histórico de futebol não poderá jogar futebol profissionalmente digamos, no Manchester City. Algumas coisas simplesmente não podemos alcançar. Assim como a tartaruga e o coelho, a tartaruga pode treinar horas por semana, mas biologicamente não ultrapassará a velocidade máxima do coelho. Se ele pensa que esse objetivo é realista, está se iludindo. No entanto, isso não significa que a tartaruga não possa melhorar. Portanto, existe a ameaça de estabelecer expectativas irrealistas e a chamada falsa positividade. No entanto, a mentalidade de crescimento é um conceito revelador e útil, que pode nos ajudar a eliminar crenças limitantes e irracionais e ultrapassar nossos limites, indo a lugares que nunca esperávamos ir e nos livrando de atributos indesejados aos quais acreditamos estar presos. A beleza em aceitar desafios que nos empurram para um novo território apenas por fazer, mostrando a nós mesmos e aos outros que o trabalho árduo compensa. No geral, você provavelmente pode fazer mais do que pensa. Obrigado por assistir até aqui. E se você for novo, considere se inscrever para se libertar conosco através da sabedoria.